A graça e a paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo que está aqui, que está aí com vocês, possa ministrar grandes e poderosas coisas nos vossos corações, ministrar paz, ministrar esperança, ministrar confiança, ministrar dependência dele, porque tudo que nós precisamos agora é nos firmar nas promessas do Senhor, porque elas são fiéis, elas são firmes e elas se cumprem nas nossas vidas uma a uma, e nenhuma delas sequer vai falhar, porque ele é fiel para cumprir o propósito dele na vida de cada um, e tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Então que a nossa vida seja assim, aos pés da cruz, confiando nele, amando ele, independente das circunstâncias e situações. E elas não têm sido muito fáceis, mas nós podemos passar por cada uma delas, porque ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. E de fato ele está. De fato ele está aqui, ele está aí. Ele está em todos os lugares. Ele tem esse poder, te envolvendo, te abraçando e te dando forças a cada dia. Amém? Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. E assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti
Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito. Se Deus fizesse tudo o que nós desejamos, tudo que nós queremos, nós seríamos os deuses e Ele os servos. Então Deus é Deus e Ele sempre faz o melhor para nós, e é nisso que nós devemos pautar a nossa fé, pautar a nossa vida, pautar o nosso jeito de agir e de enfrentar as situações. Deus é Deus, eterno, tremendo, todo-poderoso, e Ele vai fazer sempre o melhor por nós. Ele está olhando por nós. Ele é o Deus que está presente em todas as ocasiões. E nós temos que aprender a adorar a Deus não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E Ele não precisa fazer mais nada por nós. Ele não precisa. O que nós necessitávamos desesperadamente era o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com o Pai. E isso Jesus Cristo, o grande Senhor e Redentor das nossas vidas, já fez. Já verteu o seu sangue por nós naquela cruz, já se sacrificou por nós. Então Ele não precisaria fazer mais nada. Mas por Ele ser Deus, o sustentador de todas as coisas, o Criador perfeito de todas as coisas, Ele continua conosco, fazendo tudo de acordo com a vontade dEle. Então a nossa oração deve ser: Senhor, seja feita a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que esta seja a Tua oração, que este louvor brote como verdade na sua vida. Então que você não clame a Deus para que Ele faça aquilo que você quer, mas clame sim, para que Ele responda às suas orações, os seus clamores, as suas súplicas, dentro da vontade perfeita, eterna e soberana, porque tudo vai contribuir para o nosso bem. Que a sua fé esteja firmada naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, principalmente naquilo que Ele é. Amém? Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Jesus. Ele é Deus. Espírito Santo. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Amém, glórias a Deus, aleluia, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, Jesus amado, Jesus bendito, Jesus que tem levado e apresentado as nossas orações até Deus, Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós te adoramos, Pai de amor, Pai de bondade, Deus de toda a eternidade. Te bendizemos, Senhor. Nós queremos estreitar os nossos laços de intimidade, de comunhão contigo e firmar, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Preparar a nossa mente, ó Deus, para obedecer ao Senhor, para ser submisso à tua vontade, para se fortalecer através da tua palavra, ó Pai. Ela que tem nos dado o suporte para enfrentar todas essas coisas, e nós te bendizemos por isso, porque o Senhor deixou esta linda carta de amor para nós, que cada cristão, Pai, possa lançar mão dessa ferramenta tão poderosa e maravilhosa das nossas vidas, ó Pai, que é a tua palavra. Ela é que é a nossa bússola e a nossa direção deixada pelo Senhor para nós. Muito obrigada por esse privilégio de te adorar e te bendizer, mesmo em meio a todas essas situações, mas crendo que o Senhor é conosco. Obrigada, em nome de Jesus te adoramos. Amém. O Iêmen se encontra na 7ª posição entre países que mais perseguem cristãos. Nesse vídeo, eu gostaria muito de trazer nomes de missionários que se encontram no país, mas essa informação é sigilosa, pois enfrentam a pena de morte caso sejam descobertos. Os cristãos são mais vulneráveis quando o assunto é ter o básico no país, como, por exemplo, receber ajuda do governo, tendo tratamentos recusados em hospitais apenas por serem cristãos. A perseguição traz a fome e a discriminação para os missionários que mantêm sigilo para não serem descobertos. A portas abertas,
Agência de Missões Transculturais, apoia os cristãos que estão no IEM, com campanhas de oração, treinamentos aprofundados para novos missionários e distribuição de leitura cristã. Se você deseja ajudar os missionários do IEM, doe para Portas Abertas e entre nessa campanha de oração por cada crente que se encontra naquele país. Ore pela igreja secreta, para que Deus fortaleça o espírito de cada missionário, dando coragem, sabedoria e paciência para suportar a dor do evangelismo no país. Desde o início da nossa igreja, na década de 80, temos o comprometimento com Deus de anunciar o reino dele para as pessoas. Acreditamos que vidas são transformadas através do evangelho. Por isso, missões é o coração da nossa igreja. E para que essa obra continue, contamos com a sua colaboração. Durante esse período de isolamento social, você pode entregar seus dízimos e ofertas de outras formas, com transferências bancárias ou nos plantões da tesouraria na igreja. Continue comprometido com Deus em espalhar o reino dele sobre essa terra. IBM Luz, #Vivendo Missões. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um tempo de estudo da palavra. E com certeza eu gosto muito mais quando nós estamos juntos pessoalmente. Embora eu não consiga abraçar todo mundo, né, ter um contato físico com todo mundo, eu tenho contato com muitos e é bom porque eu vejo o contato de um com o outro. É sempre bom. Como é bom quando você está assistindo, participando do culto e você põe um pedido de oração, você interage, você curte esse vídeo. Se você é de uma outra igreja, de uma outra denominação e tem assistido, sido abençoado pelo ministério digital dessa igreja, eu peço que você se inscreva no canal do YouTube da igreja e participe conosco desse ministério. Nós queremos chegar aí a mais de 1.000 inscritos para ter alguns benefícios do trabalho no YouTube. Vou estudar a palavra com você e eu vou ler um texto muito famoso, que está no livro do Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião ou uma estação certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Muito bem. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Há uma estação para tudo. Muito bem, é perfeito isso que o Senhor está dizendo, e qualquer um que ande sobre a terra entende essas coisas. Entende a maneira dos ciclos acontecerem. Você percebe que na Terra existem ciclos. Ciclos de vida dos insetos, os ciclos das estações do ano. Tem tempo para tudo. Agora, se há tempo para todas as coisas, você não pode fazer algumas coisas. Se há tempo para todas as coisas, você não pode deixar de fazer algumas coisas. Por exemplo, se há tempo para todas as coisas, e a gente já concordou que há tempo para todas as coisas, você não pode fugir dos tempos. Você não pode tentar eliminar algumas fases da vida. Muito cuidado, porque isso tem se tornado comum. Tem se tornado
parte do cotidiano dos seres humanos atualmente. Entendemos que há tempo para tudo, mas queremos eliminar algumas fases da nossa vida. Nem da nossa vida só, nós estamos tentando eliminar fases da existência do mundo. Estamos tentando eliminar fases da existência do mundo. Eu assisti um programa recentemente de que existe um alvo de um grupo feminista e o alvo é trabalhar para que haja realmente um movimento das barrigas de aluguel, não para ajudar as mães que não podem engravidar, mas o projeto é ter um grupo de mulheres na Terra só para engravidar, a profissão delas seria engravidar, para que outras mulheres pudessem nunca deixar de trabalhar, para que outras mulheres pudessem vivenciar a experiência de nunca ter o corpo transformado, nunca ter as estrias da gravidez e ainda assim ser mães. Eliminar fases. Eliminar fases. Não porque tem uma dificuldade, não porque tem uma enfermidade, mas porque não quero viver aquela fase. Eu quero viver a fase da maternidade, mas eu não quero viver aquela fase. Há tempo para todas as coisas, mas nós temos tentado eliminar algumas etapas. Estamos tentando fugir de algumas fases e não se deve fazer isso. Não se deve arriscar a existência da humanidade, tentando pular etapas da vida, matar a fase. Parece que estamos jogando videogame e encontramos uma maneira de eliminar a fase, pular a fase, ir lá para frente da fase, né? Nós jogando Super Mario, vamos entrar por um cano e entramos no cano no começo da fase e saímos no final da fase. Não sabemos nada do que aconteceu ali, nada do que deveríamos ter vivido. Há um esforço para isso. Há um esforço terrível para matar as estações da vida. Dar um salto para mais adiante. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes as fases da vida trazem dificuldades. Mas você se esquece também que as primeiras fases de todo o processo servem para te capacitar para as fases mais adiante. Muitas vezes eliminamos parte do processo achando que é a parte mais difícil, mas não é. A gravidez e a mudança do corpo não é a parte mais difícil de criar um filho. Não é. Mas é importante para compreender uma série de coisas nessa ligação, para preparar a cabeça. Por isso, inclusive, a adoção, ela deve ser feita num processo, para que aquela criança também seja gerada no teu ventre, seja gerada na tua alma. Há fases. Você não pode eliminar as fases ruins da tua existência. E outra coisa, você também não pode estacionar teu carro nas fases boas da vida. Porque dá vontade de fazer isso. Da mesma maneira que é ruim passar por algumas fases, a gente quer pular as fases da vida, a gente quer parar na fase boa. Vamos parar nessa fase, que essa fase é boa. Naquela fase do jogo é que a gente diz assim, vou jogar de novo, me divertir. Vou eliminar aquele chefão de novo, porque eu me diverti. Vou estacionar nessa fase do fliperama, vou estacionar nessa fase, porque eu gostei demais. Vou parar na minha infância. Vou parar no berço.
Porque o berço é maravilhoso, no berço eu não penso em problemas, no berço eu não vou para a escola, no berço eu não lavo louça, vou parar no berço. Só que a vida, o que Eclesiastes está dizendo, o que esse livro, que é o livro escrito por Salomão, que é uma figura de Jesus Cristo, ao escrever esse livro, é o livro do filho de Davi, e assim é um dos nomes de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Pois bem, as palavras do filho de Davi é: a vida não é só feita de fases boas. Você não pode deixar de ver Deus nas fases difíceis. Você não pode deixar de ver Deus nas fases que você não gosta, porque todas as fases foram criadas por Deus para que você viva. Todas as fases foram elaboradas por Deus para que a gente se torne ser humano de verdade. E não existe um ser humano que vai viver só fases boas na vida. Você pode até fantasiar quando você vê algum famoso na TV, você diz assim, a vida dele deve ser muito boa. Tudo na vida dele é boa. Não existe. Não existe criação de ser humano aonde a gente só vai encontrar fase boa. Não tem. Você não pode pedir também para que outra pessoa viva as suas fases da vida. Você não pode. Mas também, quando eu olho, quando eu vejo a humanidade atualmente, eu vejo isso acontecendo. Eu vejo pessoas pedindo para que outras vivam as fases. Não é lógico as fases boas, mas as fases difíceis. Não queremos viver todas as etapas da vida. Queremos que outras pessoas passem. Na maioria das vezes, é papai e mamãe que nós esperamos. Vivam as partes difíceis. Lavar roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos pequenos. Não é assim que se vive a vida. Não é culpa só dos filhos, não é culpa só da juventude. Eu vejo pais querendo passar as fases difíceis para os filhos. Pais cobrindo as falhas dos filhos para que eles não paguem os preços. Preços que lhes são devidos. Preços que deveriam sim, deveriam ser pagos pelos filhos rebeldes e desobedientes na terra. Mas, tristemente, tem pai impedindo o filho de crescer, vivendo todas as fases da vida. E filhos que se aproveitem disso. Há tempo para todas as coisas. E os tempos de todas as coisas foram criados, inventados, projetados para serem vividos. Vivam a vida! Vivam a vida como ela é, vivam a vida com sua infância, adolescência, juventude, vivam a vida com as dores, com os espinhos, com as agruras, vivam a vida com as alegrias, com as festas, com os velórios, com os choros, vivam a vida completa. Quando for criança, seja com alegria e permita que as crianças sejam crianças. Desejem a infância para o teu filho. Almeje a infância para o teu filho. Hoje, inclusive, faz parte do trabalho paterno e materno ensinar a criança a ser criança. Impedir que a criança pegue ferramentas de adulto para viver a vida. Nós nunca teríamos dado uma serra circular, não é? Uma furadeira industrial, ou qualquer furadeira, a um bebê
de 3, 6 meses de idade. Mas damos um celular, que é uma ferramenta, querido, é uma ferramenta mais perigosa do que uma serra circular na mão de crianças. E esperamos que elas saibam usar essa ferramenta. E com esta ferramenta, eles trabalham suas mentes em coisas que os adultos deveriam trabalhar. Às vezes nem os adultos. Cuidado. Criança tem que ser criança. Quando for adolescente, viva a adolescência. Os adolescentes têm pensado que a adolescência é uma infância mais longa. É só um estender. É ser criança com outro corpo. Não é. A adolescência não é ser criança com outro corpo. A adolescência deveria ser aquele momento transicional. Por muitos anos e séculos foi. Enquanto a criança não tinha força para a ferramenta do adulto, mas ela ia ficando adolescente, então ajudava o pai na marcenaria, ajudava o pai na enxada. Se fosse para a escola, digo se fosse, porque muito tempo não ia, no nosso Brasil mesmo, não se tinha essa perspectiva, ia para a escola aqueles em que se apostava. Está indo estudar na adolescência para conseguir uma profissão. O alvo do estudo não era sair de casa. O alvo do estudo não era conseguir uma nota. O alvo do estudo era ser adulto. O alvo do estudo era alcançar a independência. Hoje o alvo do estudo, na mente de alguns adolescentes e até de alguns pais, o alvo do estudo é só estudar. É só adquirir mais informação. Não é. É ajudar o adolescente a transicionar para a vida adulta. Você está transicionando o adolescente. Mas hoje, 26, 27, 28, 29, ainda se vive num ritmo de infância. Há tempo para todas as coisas. Use a sua adolescência para aprender com seus pais a ser adulto. Porque você já teve, talvez, 12, 13 anos de infância. Aproveite o curto período de adolescência para pegar ferramentas para se tornar um bom adulto. Precisa ser um bom, precisa sempre ser um bom pai. Você não precisa ser pai ou mãe de imediato, não é isso? Mas adulto você tem que ser. Quando for adulto, aproveite essa fase de adulto. Aproveite o poder que a fase de adulto traz. Fase de adulto traz poderes, vozes. Temos mais voz para lutar pelo bem-estar da sociedade, para melhorar o mundo. Você pensa que ser adulto é só administrar uma casa? Ser adulto é administrar a vida da humanidade. Recebemos voz para votar, voz para construir, voz para fazer dinheiro. Alguns mais, alguns menos. Mas nós temos essa voz de adulto. Use os poderes de adulto para melhorar a igreja, para melhorar a humanidade. Há tempo para todas as coisas. Há tempo determinado no céu para tudo. Quando for idoso, os cabelos brancos. Hoje, muitas vezes,
que aparecem só na cabeça de homens, né? Muita mulher luta para passar sobre a terra sem os cabelos brancos. Desnecessário. Desnecessário. Serão belas de qualquer maneira. A idade avançada traz suas belezas e a gente deveria aprender. Quando for idoso, aproveite a sabedoria que você deve ter acumulado. Por mais que você pense que não, tu és sábio, inteligente. Tens inteligência que os jovens, alguns, nunca vão ter. O problema é que estamos pulando fases, estamos eliminando fases, estamos tentando estacionar em fases. Quando Eclesiastes diz há tempo para todas as coisas, nós não queremos mais aceitar. Temos adultos infantis, crianças sexualizadas, crianças discutindo sexo, gênero no ambiente de relacionamento. Crianças de 8, 10 anos decidindo se desejam ter relações sexuais com outros do mesmo sexo ou de sexo oposto. Sinto dizer, mas não é tempo dessa discussão. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Não se discute com um filho de 10 anos de idade a crise financeira mundial. Ele só precisa saber se tem comida ou se não tem comida. Se não tem comida, a gente é honesto, não tem comida. Se tem comida, pronto, tem comida. Tem comida porque papai passou no cartão de crédito. Tem comida porque papai... Não há necessidade disso. E porque as pessoas estão mudando as fases, estacionando em fases e pulando fases, as pessoas estão perdidas na vida. Completamente perdidas na vida. Como nós estamos perdidos na vida, isso tem nos atrapalhado numa fase que todo mundo passa. Todo mundo. Há tempo para todas as coisas? Sim. Desculpem. Há tempo para todas as coisas, o Eclesiastes diz. E aí, ele faz uma afirmação. Faz várias afirmações, né? E uma delas é a final, no verso 8. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Todos nós temos o tempo de lutar. Todo mundo tem o tempo da guerra. Todo mundo. Mas se você não vive o processo do treinamento da guerra, você chega na guerra, um adulto infantil, um crente infantil, como é que você enfrenta a guerra? Porque é processo. Existem tempos de preparo para você chegar na guerra. Quando o autor está falando é tempo para todas as coisas, dizendo, você precisa viver tudo. Você precisa viver todos os tempos. Você aproveita o tempo de paz para estocar armas, para se preparar para a guerra. Você vive algumas dificuldades na vida e você pensa que a guerra não é a guerra ainda. As guerras maiores vão vir a pequenas batalhas, pequenos confrontos, que a gente consegue pulsar, a gente pula, a gente consegue passar. A gente passa de pequenas batalhas, porque a gente está pensando que está pulando a guerra. Não, tem gente pulando pequenas batalhas. E quando pula as pequenas batalhas,
não está pronto para a grande guerra. Gente que na paz não percebe quando Deus diz: guarda essa arma. É lógico, na paz você descansa, na paz você sorri. E há aqueles que na paz não descansam, não sorriem, não se preparam para a guerra, mas vivem agitados, estocando prata e estocando ouro. Mas não estão treinando para os enfrentamentos. E aí não vai dar certo. Ao mesmo tempo que nos tempos de paz você não pode esquecer de sorrir, nos tempos de paz você não pode esquecer de se preparar para a batalha. Nos tempos de paz você deve cantar e nos tempos de paz você deve planejar. Nos tempos de paz você tem que festejar. Não viver ansioso, descabelado. Porque às vezes você transforma a paz em guerra. Mas também você não pode viver desleixadamente, sem treinamento. Se isso tudo acontecer, sua alma vai sofrer. Quem se estressa em tempo de paz não suporta o tempo na guerra. Quem se estressa em tempo de paz adoece a alma. Quem se estressa em tempo de paz adoece o outro. Pais que deixam o coração do filho tão ansioso em tempos de paz que o filho adquire doenças na alma. Quando chega a batalha verdadeira, estão tão apavorados, tão temerosos que travam e morrem. Aproveite os tempos de paz para sorrir e para treinar com calma. Estoque paz na alma. É o princípio de José. Entende o princípio de José? José no Egito? Fique calmo, faraó. Eu entendi seu sonho. Você sonhou com vacas gordas e vacas magras que comiam as gordas. Vai haver um tempo de fome terrível. Terrível. Agora é um tempo de calmaria, de vacas gordas. Não para você se desesperar, Deus está te contando das vacas magras. Para você com calma se preparar. Você com calma treinar. Você não pode deixar de comer no tempo das vacas gordas. Você não pode ficar com fome agora para quando chegar as vacas magras eu ter comida. Não vale a pena. Não. Você come na medida certa. Sorri na medida certa. E se prepara. Os tempos de paz são tempos em que você coloca as armas certas dentro de casa e aprende a usar. Aprende a usar as armas no tempo de paz, para quando chegar a guerra, você usar as armas. Pastor, o senhor está falando, e eu vi que chegou o coronavírus, e eu vi que chegou câncer, eu vi que chegou crise no meu casamento, e eu não fiz certo. Eu passei pelo namoro, pelo noivado, fiz coisas erradas, e quando eu casei, eu só trouxe problema. Porque eu não sabia me relacionar da maneira correta. Eu me relacionei durante todo o tempo de namoro e noivado errado e achei que quando eu casasse tudo daria certo. Viveu a fase do jeito errado. Pastor, na hora de guardar eu não guardei. Na hora de proteger eu não protegi, eu não estoquei. Está destruído para mim? Acabou as chances para mim? Não, de jeito nenhum. Calma. Calma. Primeira coisa que você precisa saber, vai ser difícil.
Se você pulou uma fase, se você eliminou uma fase na criação de filhos, eliminou uma fase na adolescência, eliminou uma fase no estudo, se você pulou etapas, a reconstrução é possível. Mais difícil. Vai ser mais difícil. Mas existe caminho para vencer isso. Existem caminhos de misericórdia. Deus é misericordioso e Ele cria caminho. Existe trabalho para quem chegou no inverno sem guardar uma coberta. Existe trabalho para quem chegou na guerra e não treinou o tiro. Existem trabalhos que você vai poder fazer. Você vai precisar aceitar os trabalhos de guerra para quem não se preparou. Você vai ter que aceitar os trabalhos de guerra para quem não viveu o treinamento. Você não treinou a atirar na guerra. Então você se oferece para carregar as armas. Eu carrego as armas. Você sabe atirar, rapaz? Eu não sei. Por que não veio para o treinamento de tiro? Estava dormindo. Você sabe dirigir o tanque de guerra? Não sei. Por que você não veio para o treinamento de dirigir tanque de guerra? Ah, eu não vim porque eu estava nas festas, estava tomando umas. Então você vai limpar o tanque. Mas nós vamos te dar uma chance. O Senhor Deus não vai te condenar. Você vai ter que viver as duas coisas ao mesmo tempo. O treinamento e a batalha ao mesmo tempo. Existe trabalho na guerra para socorrer quem não viveu o tempo de treinamento. São difíceis, mas você pode viver. Ninguém pode querer atirar sem treinamento. Não pode querer ser general nessa batalha se não estudou a técnica de batalha. Mas você pode estar disposto a participar da guerra e se submeter aos generais que treinaram, os generais que trabalharam, os generais que se esforçaram. Vai, segue eles, cuida da batalha seguindo a orientação deles. Se você não se preparou para a guerra, você faz pedidos agora. Paciência. Paciência, Deus. Paciência, quem está à sua volta. Eu não me preparei para a guerra. Se você não se preparou para a guerra, você pede proteção para quem se preparou. Você não estocou munição, você não estocou arma na sua casa, agora você pede para quem tem. Porque você tem que enfrentar essa guerra mesmo assim. Não dá para voltar e dizer assim, vou voltar para o treinamento, agora o treinamento passou. Tem crente que acha que Deus nos colocou na terra, mas nós não vamos passar por todos os tempos. Tem gente que acha que Deus nos colocou na terra e nós não vamos passar por todas as etapas. Há tempo para todas as coisas, crente. Há tempo para todas as coisas, ministro. Há tempo para todas as coisas, serva e servo do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Por que é que você acha que nós deveríamos ser removidos dos invernos? Dos infernos, sim, mas do inverno não. Mateus 5,45, a segunda parte, Mateus 5,45b, diz: pois Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre justos e injustos. A fase é para os dois. Para de ver o inverno, para de ver a guerra como o dedo do diabo. Há tempo para todas as coisas. O problema não é o inverno. O problema é quando Deus falou para você, costura uma blusa de frio, você não aceitou. Você disse, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Mas precisava. O problema não é o inverno. O problema é que você tinha a responsabilidade de cortar lenha para o inverno, mas você não quis. Quais são suas falhas? Quais foram as etapas que você pulou para não ser treinado para a guerra? Eu não tenho arma
Pastor Clécio, eu não tenho arma para passar pela guerra. No tempo de paz, eu fui convidado para treinar a oração. No tempo de paz, eu fui convidado para participar de um grupo de oração. No tempo de paz, eu fui convidado para praticar joelho no chão. Mas eu não pratiquei. De hoje eu não sei nem orar. Eu não sei acordar cedo, eu não sei ritmar minha vida na oração. Você não sabe orar. Ou você não sabe viver uma vida de oração agora no meio da pandemia, no meio das crises, no meio da loucura que o seu casamento está. Você não sabe orar, mas você precisa orar, meu irmão. Para essa época não destruir você de vez. Então agora você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Viver o treinamento e a prática. Mergulhar no intensivo. Pedir ajuda. Eu não sei pedir ajuda. Pois é, você devia ter aprendido a pedir ajuda para o seu pastor no tempo de paz. E agora tem 200 pessoas pedindo ajuda para o seu pastor. E você nem sabe como pedir. Você nem sabe como pedir um socorro. Você não sabia pedir ajuda com ele indo na sua casa online, você está mais perdido ainda. Mas você não pode morrer. Você devia ter aprendido a ouvir as orientações do púlpito, devia ter aprendido a ouvir as orientações dos estudos no tempo de paz. E agora você não sabe por onde começar, mas você tem que começar. Você tem que começar. O que você vai fazer? Vai morrer? Escondido na guerra? Você não sabe orar? Você não sabe ler a Bíblia? Você não sabe pedir socorro? Você vai dobrar o seu joelho hoje. E vai dizer ao Senhor: Senhor, eu não treinei suficiente. Eu não estoquei suficiente. Eu não recebi as palavras dos homens de Deus que o Senhor colocou para me guiar. Você não vai sair para procurar outro. Você não vai sair para procurar outra igreja. Você vai usar as ferramentas que o Senhor lhe deu na tua igreja, teu pastor, os materiais. Você vai enfrentar essa guerra agora em nome de Jesus. Eu não estoquei como deveria, mas tem gente que estocou. Tem povo de Deus que estocou junto do teu arraial, junto do teu povo. Eu não treinei, mas tem gente que treinou, tem soldado que treinou e vai te socorrer. Você vai se juntar ao exército. Vai confiar no treino dos irmãos. Se você não se preparou para a batalha, agora você vai ter que aceitar as ordens de olhos fechados. De quem se preparou, você não vai mais questionar. Você vai aceitar as ordens de quem treinou e dizer assim: você está falando, eu não treinei, eu vou te seguir. Não fiz o que devia no tempo de paz, vou seguir os guerreiros treinados. Siga os guerreiros treinados. Siga o povo que o Senhor colocou junto de ti. Há tempo para todas as coisas. Teu coração seja sondado agora em nome de Jesus. Haja um sondar na tua alma. Nesse sondar, você descubra que etapas da vida física, espiritual e emocional você pulou. Que etapas da vida física, espiritual e emocional você abandonou. E você reconhece a Deus. Deus, eu pulei. Não foi minha culpa, foi mamãe ficou me dando leitinho, dando comidinha na boca até eu ter 30 anos de idade. Não importa agora, filho, pulou a fase, não vai ficar pondo culpa nos outros não, pulou, estava aí as instruções, você tinha gente, você viu gente fazendo a coisa certa, você não quis fazer, fez o mais fácil. Está em crise emocional e espiritual,
no meio de uma pandemia, porque não ouviu os desafios de jejum, de oração, de leitura, de estudo. Reconhece. Aceita as funções mais baixas. Vai lavar tanque de guerra. Vai pedir socorro, ajuda. Participa de todo o movimento online que existe. É muito difícil online, eu não consigo adorar, eu não consigo. É difícil de concentrar, pois é. Pois é. É difícil porque é guerra, é batalha. O negócio não está fácil, não. Orar todo dia é complicado, pois é. Na guerra ainda mais, porque as bombas vão explodindo, você tem que orar, Senhor, eu tenho que orar. E não é só oração de pedido, você tem que aprender a orar da maneira completa, você tem que aprender a agradecer, você tem que aprender a louvar, você tem que aprender a entregar na oração, não só pedir, me livra, me livra, me livra, tá certo? Que se fosse só isso, todo mundo sabia. É completo. É ler para entender, é ler para ser transformado. Porque ler a Bíblia por ler, passar uma folha ou outra, isso não adianta. Isso aí qualquer um faz, meu Senhor quer te ensinar a devotar tempo a Ele. Santos de Deus, há tempo para todas as coisas. Nós estamos no tempo de guerra. Alguns pularam etapas, alguns abandonaram a instrução de Deus, alguns não se conectaram à sua comunidade como deveriam, responsabilizaram pessoas que não tinham responsabilidade, questionaram líderes que não tinham que ser questionados no tempo da paz. Agora é tempo de guerra. Reconheça as etapas, reconheça o que você pulou, reconheça a falta de treinamento, peça misericórdia. E os guerreiros que viveram as etapas, os guerreiros que viveram as etapas, os guerreiros que viveram passo a passo, deem um passo à frente. Não é porque você estocou, não é porque você viveu a etapa que você vai abandonar guerreiro no campo de batalha. É tempo de guerra e é tempo dos fortes protegendo os fracos. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nos guia neste tempo. Há tempo para todas as coisas. Há quem está preparado, quem está despreparado. Une os corações e une junto de Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano. Coloca todas essas almas unidas no propósito de fazer essa igreja sobreviver à guerra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça, a paz, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém.